Então, o que eu vou gravar aqui? Eu vou gravar uma estrutura inicial para os gênios e uma função randômica ali para a gente trabalhar, beleza? Então, aqui inicialmente, eu vou separar dentro do main algumas funções que a gente precisaria ter para a gente conseguir trabalhar, digamos assim, corretamente, beleza? Então, eu teria que ter aqui uma função randômica, que vai ser a função que vai gerar nossas jogadas. Vou chamar aqui de jogadas underscore randômicas. Beleza? Então, essa primeira função vai gerar todas as jogadas. Eu vou ter uma outra função aqui, que é apresenta LEDs. Então, essa função ela serviria para fazer a apresentação dos LEDs ou fazer a apresentação das sequências. Vou ter uma outra função aqui, verifica jogada. Beleza? Então, a princípio, essas seriam as funções básicas que a gente estaria trabalhando dentro do nosso sistema. Tudo isso aqui, obviamente, estaria dentro de um while 1 para que a gente pudesse fazer com que o nosso sistema aqui ele fosse, digamos assim, infinito. Beleza? Daí, a ideia é que a gente consiga trabalhar com um conjunto de jogadas, né? Ou, no caso, um conjunto de níveis. Então, o que eu posso fazer aqui para organizar mais ou menos essa característica? Eu posso criar um if, onde, caso a minha jogada, o meu nível atual esteja menor do que 20, eu vou ficar dentro desse if, e eu tenho aqui um status igual a 1. Então, esse status igual a 1 vai servir para a gente dizer que a gente está jogando, que a gente nem perdeu e nem ganhou, beleza? Então, eu vou botar o apresenta LEDs aqui dentro e vou botar o verifica jogada. Então, com essa ideia aqui, mais ou menos, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo a criação das jogadas, criei as jogadas, eu vou ficar preso dentro disso aqui. Beleza? Então, eu poderia fazer uma estrutura para ficar aqui preso dentro desse apresenta LEDs e dentro desse verificar jogadas. Então, se eu tiver um nível menor do que 20, se eu tiver com status menor do que 1, eu vou trabalhar aqui. Posso também fazer uma outra forma. Em vez de eu trabalhar com um if aqui dentro, eu posso trabalhar com um for, uma variável auxiliar, que vai estar igual a 0, aonde ela vai até 20 também. Beleza? Então, posso usar aqui uma variável auxiliar para ficar dentro desse for. Aí, dentro desse verificar jogada aqui, eu posso passar um parâmetro que pode ou não fazer eu sair do for. Então, são algumas possibilidades que eu posso tratar aqui dentro. Beleza? No caso, galera, o importante é saber que a gente tem N formas de fazer isso aqui, tá? Isso aqui seria só uma ideia inicial, uma base ali para vocês poderem trabalhar. Depois a gente tenta abrir um pouquinho mais esses dois caras aqui, beleza? Vamos focar basicamente aqui no nosso jogadas randômicas, como que a gente vai fazer ele. Então, vou fazer aqui um void chamado jogadas randômicas. Beleza? Ele que vai gerar todas as minhas jogadinhas. O status lá seria só para dizer se eu estou jogando ou não, se eu estou atualmente vivo no jogo ou se eu perdi o jogo, beleza? Depois eu mostro ali para vocês também como é que poderia cair esse status ali dentro. Mas seria só um status atual para indicar se eu estou jogando ou se eu ganhei ou perdi, beleza? Daria para mudar o nome também para tipo jogando ou algo do gênero. Então, se eu estou jogando, quer dizer que eu preciso apresentar. Se eu não estou jogando, quer dizer que eu ganhei ou que eu perdi. Beleza? Então, tá. Eu vou pegar esse jogadas randômicas aqui e beleza. Eu posso fazer isso no main também, tá, galera? Estou fazendo aqui nessa função só para ficar, digamos assim, um pouco mais organizado. Beleza? Então, como que eu vou trabalhar com essa função? Aqui, eu posso fazer de duas formas, basicamente. Eu vou fazer da forma lógica
primeiro, que não está tão correta, ou não é tão bem otimizada, e depois eu passo para a forma mais otimizada, beleza? Então, dentro dessa função jogadas randômicas aqui, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um int, ou um int, é um int mesmo, tanto faz, nesse caso, criar um int, e vou criar aqui uma variável chamada contador, beleza? E vou criar uma outra variável global, inteira também, chamada pensar, nome interessante, chamada atual. Show. Depois qualquer coisa eu mudo. Atual igual a zero. Então criei um contador aqui, beleza? Igual a zero, e criei lá uma variável global chamada atual. Ok? Vou fazer o que aqui? Vou fazer um while, beleza? E dentro desse while eu vou fazer contador, mais, e por enquanto só. Beleza? Vamos analisar isso aqui por enquanto, para a gente entender como é que vai ser essa estrutura aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho main, tenho while e tenho essa chamada de função. Chamei isso aqui, criei a variável, entrei no while e faço o mais. Isso aqui, de alguma forma, é aleatório? Não, isso aqui não é aleatório de nenhuma forma. Beleza? Então, isso aqui não é aleatório. Por quê? Isso aqui é sequencial. Isso aqui vai ser sempre o mesmo processo. Então, isso ainda não é aleatório. Beleza? Isso aqui é totalmente sequencial. Como que eu faço isso aqui ser aleatório? Como é que eu faço esse contador aqui ser um valor aleatório? Primeiro, vamos gerar uma consideração aqui, que é o quê? Vamos pegar e fazer com que esse contador varie apenas dentro do range que eu quero. A princípio, eu quero gerar uma possibilidade de trabalhar com 4 números. Se eu estou inicializando ele com 0, então quero que ele seja 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Então, vou fazer esse contador mais e vou fazer aqui if contador maior do que 3, contador recebe 0. Beleza, isso aqui é uma estrutura lógica, certo? Dentro daquele A infinito ali, sempre o meu contador vai inicializar em 0, vai fazer o mais, quando ele passar de 3, ou seja, quando ele for 4, ele volta a 0. Então, tenho sempre uma sequência lógica ali. Ok? Beleza. Bacana. Agora, o que a gente pode trabalhar aqui? Ou como que a gente pode deixar isso aqui aleatório? Vamos pensar. Se eu estou chamando essa função sempre no início do sistema, sempre no início do meu processo, eu sempre vou ter a mesma coisa acontecendo. Ok? Então, sempre vai acontecer a mesma coisa aqui. Tá? Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia fazer a utilização dessa variável aqui, atual, e fazer isso. If atual igual a 1, eu gero um break. Beleza? Vejam só. Isso aí não é aleatório. Ok, calma lá. Pensem comigo aqui. Dessa forma que está estruturado o código, em algum momento o valor atual vira 1? Não. Porém, caso ele vire 1, o que vai acontecer? Eu vou sair de dentro daquele while. Beleza? Então, estou tendo um contador. Esse meu contador está indo de 0 a 3, bacana. E eu tenho uma variável atual ali, uma variável auxiliar, que vai fazer eu sair de dentro daquele while. Porém, dessa forma que está estruturado o meu código, eu nunca vou conseguir sair daquele while infinito. Beleza? Conseguem perceber isso ali?
eu nunca vou sair do loop. Eu só dessa forma que está, estruturado. Beleza? Então, eu nunca vou sair do loop. O break aqui vai servir para eu sair desse while, caso o meu atual vira 1. Ah, meu atual não vai virar 1. Como que eu posso fazer o atual virar 1? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso vir aqui e fazer uma função void trata port F. Beleza? E essa função aqui a gente vai dizer que ela vai ser uma função de interrupção. E pode ser uma função para os botões que estão ligados no port F. Beleza? E o que eu vou fazer dentro dessa função? Atual igual a 1. Então, percebam aqui uma coisa. O que a gente está fazendo? A gente pegou uma função lógica e totalmente sequencial, ou seja, uma função não randômica, colocou um parâmetro, entre aspas, aleatório aqui no meio, beleza? Que é justamente o nosso atual. E eu estou fazendo a alteração desse atual aqui no trata port F, que seria uma função de interrupção. Aí vem um detalhe. Logicamente, se eu simplesmente alterasse o valor de atual no meu código, sem ser uma função de interrupção, o meu valor de contador, quando eu saísse da função, sempre seria o mesmo, certo? Logicamente falando, seria isso que ia acontecer. Ok? Eu faço, por exemplo, aqui, atual igual a 1, por exemplo. Então, o meu contador sempre ia ser 4. Eu sempre ia sair da função com o contador igual a 4. Mas, quando eu faço essa variável atual aqui ser modificada para uma função de interrupção, eu sei quando eu vou chamar essa função aqui? Não, eu não sei, eu não faço ideia de quando eu vou chamar essa função. Se eu não faço ideia de quando eu vou chamar essa função, eu sei qual que é o valor do contador quando eu sair da minha jogadas randômicas aqui? Não, eu não vou saber. Eu vou ter um valor qualquer. Por que isso? Porque essa função de interrupção aqui, ela vai depender do usuário. Então, o usuário foi lá e clicou no botão. Beleza, clicou, atual virou 1. Se atual for 1, eu dou um break no while. Beleza, eu saí com um valor de contador qualquer daqui. Beleza? Posso até, se eu quiser, daí, então, return do contador. A função deixa de ser void, obviamente. E o que eu vou estar retornando aqui? Eu vou estar retornando um valor que vai variar de 0 a 3. Só que é um valor aleatório. Por que ele é um valor aleatório? Ele é um valor aleatório porque eu não tenho controle sobre qual que vai ser o valor que eu vou retornar. Dependendo de quando o usuário pressionar, pode ser 0. Dependendo de quando o usuário pressionar, pode ser 1. Dependendo do usuário pressionar, pode ser 2. Dependendo de quando o usuário pressionar, pode ser 3. Ok? Então, aqui eu só estou fazendo um contador simples. Certo? Estou fazendo um contador simples. Ele conta até um valor e depois retorna para o 0. Porém, eu estou acrescentando a aleatoriedade, que é o quê? O usuário. Eu estou acrescentando com que o usuário defina qual que vai ser o valor do contador pelo pressionamento do botão. Entende? Então, isso aqui vai ser uma característica aleatória randômica. Eu posso, obviamente, como eu agora coloquei esse return ali, eu poderia pegar e fazer uma variável jogada aqui, igual a jogada randômica. Beleza? Então, eu posso trabalhar isso como sendo um contador. Porém, eu tenho que dar um jeito de fazer com que esse contador me retorne o valor em função da tratativa. Fez sentido ou não fez sentido nenhum aí, galera?
Não necessariamente, Jaime. Aí seria só uma estrutura. Aqui eu fiz uma estrutura com um número, beleza? Você poderia fazer uma estrutura com vários números, beleza? Você pode, por exemplo, aqui, ao invés de usar esse contador, você pode usar o nvic underscore st underscore current underscore r, que daí vai ser o registrador do timer, que vai ser um valor que, no caso de vocês, é um valor que vai variar de 0 até, vamos supor, 16 milhões. E o que você pode fazer aqui? Se você estiver trabalhando com esse current, você pode pegar e fazer várias operações nele. Pode pegar o cara aqui e falar, jogada 1 vai receber o current com %4. Esse cara aqui, o jogada 2, vai receber esse current aqui, %4 menos 1, e assim vai. Então, você pode montar isso. Ou, o que você pode fazer também? Você pode pegar e você pode usar o current para gerar o primeiro aleatório, beleza? E quando você for para o próximo, a próxima jogada, você faz isso aqui de volta. A mesma coisa. Por quê? Qual que é o valor do current quando eu vou fazer essa instrução? Sei lá, vamos supor que é 30 mil. Beleza, ele terminou de fazer tudo isso aqui. Quando ele começar essa instrução, o valor dele já vai ser 28.700. Ou seja, vai ser um outro valor aleatório. Entendeu? Então, o primeiro valor que você pega já é aleatório, os próximos também vão ser. Então, você pode só repetir esse ciclo aqui por 20. Então, outra coisa que você poderia fazer aqui seria, dentro lá do teu vetor de jogadas, você pode criar aqui um vetor de jogadas com i posições. Você vai ter aqui for i igual a 0, i menor que 20 e mais. E pronto. E vai jogando. Ou vai gerando as tuas jogadas ali, já. Isso aqui é uma outra forma. Por quê? A primeira vez que o primeiro valor que você pegar é aleatório. Os próximos vão continuar sendo aleatórios, entende? Então você pode fazer isso aqui também. Ali eu fiz com o exemplo de um número só. Mas se você gerar um vetor dentro desses números, você também vai conseguir ter essa aleatoriedade. Óbvio, isso aqui eu estou fazendo dentro dessa função. Daria, obviamente, para fazer, por exemplo, isso aqui dentro da própria função de interrupção. Eu não preciso necessariamente ter uma função aleatória ali. Posso fazer isso aqui dentro da função de interrupção. O usuário pressionou, gera o vetor. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter certeza de que o usuário ainda não jogou, que seria o primeiro nível dele. Então, faço level, ou nível, igual a 0. Ok? Então, o usuário ainda não jogou. Então, o meu nível é 0. Ele vem aqui, pressionou um botão, gera todos os níveis aleatórios, e a partir disso, o meu nível recebe 1. Pronto. Então, a partir disso, o nível é 1, daí eu começo aquela lógica de trabalhar com os valores sendo apresentados aqui. Até eu posso pegar como exemplo ali o teu código, Felipe. Eu posso sempre inicializar lá o teu level em 0, faço esse processo aqui, gero todo mundo aqui dentro da função tratativa mesmo e coloco o nível em 1. Depois que o nível está em 1, aí sim eu começo a rodar o jogo. Então, só começo a rodar o jogo aqui se nível for maior do que 1. Ou o nível for maior do que 0, no caso, né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui só um pouco, galera. Pera lá. Pensei em fazer isso, usar current e dividir por 4 partes. Isso, André, é justamente, aqui no caso, eu estou fazendo o resto com 4, né? Então, vai gerar 0, 1, 2 ou 3. Então, são 4 possibilidades. Então, eu estou pegando um valor que pode variar de 0 a 16 milhões
e estou fazendo com que o resultado disso sempre seja 0, 1, 2 ou 3, beleza? Aí é essa a ideia. Pode ser sim qualquer botão. Diego, o que dá para fazer? E vai depender de como você configurar essa interrupção. Você pode fazer com que qualquer botão do teu sistema faça essa inicialização das jogadas aleatórias, ou você pode indicar um botão específico para fazer isso. Ao meu ver, daria para fazer com todos os botões. Beleza? Mas daí o valor do porquê teria mais de uma jogada. Por que teria mais de uma jogada, Vinícius? Porque a ideia é fazer 20 níveis, né? Então aqui seriam todos os níveis já montados. Então estou montando todos os níveis de uma única vez, entendeu? Em vez de eu ter que ficar gerando um número randômico por vez, eu já gero os 20 de uma vez só, entende? Esses jogadas aqui seria o meu vetor de jogadas que eu vou apresentar para o usuário fazer, né? Poderia ser aqui, então, por exemplo, um jogadas barra jogo, né? São as jogadas que o jogo vai apresentar para o usuário propriamente dito. Ou poderia ser também aqui chamado, talvez para fazer mais sentido, daria para chamar esse cara de jogadas a apresentar. Então, é o que eu quero apresentar para o usuário ainda. Beleza? Essa é a ideia desse vetor de jogadas aqui. Não sei se fez sentido agora, Vinícius. Entendiu? Beleza, bacana. Beleza, Diogo, tá? Já respondo aí, Caio. Já estou chegando na tua. O level 9, por exemplo, executaria 9 vezes essa função. Qual delas, Felipe? No level 9, não necessariamente, cara. Ele pode executar a função uma vez só. Aí vai depender se você fizer a função para ele executar várias vezes em relação aos níveis dentro da função, ou se você vai fazer uma parada onde tipo fica recursivo chamando 9 vezes a função. Ou a tua apresenta LEDs aqui, eu acho que faz muito mais sentido, por exemplo, se você fizer um negócio desse tipo. Void apresenta LEDs, onde você faz um for aqui, de um i igual a 0, vou botar um aux igual a 0, aux menor que nível, e aux mais. E daí aqui dentro você apresenta, do tipo if jogada a ser apresentada na posição aux é igual a 0, o que você vai fazer? Você vai apresentar o LED azul. Beleza? Daí você deixa isso uma vez. Então, lá no main você joga uma única vez e daí é aqui que você fica 9 vezes. Então, você não precisa chamar essa função 9 vezes. Você chama ela uma única vez e ela própria executa a apresentação das 9 jogadas, por exemplo, ali. Beleza? Acho que fica mais fácil. Eu posso fazer ele gerar aleatório cada vez que eu ligar a placa, ou se eu tiver alguma condição que não... não, cara. Por quê? Pense assim. Vamos supor que você inicializou a placa, o main, certo? E fez alguma coisa randômica, tipo, chamou lá um rand da vida. Beleza? Fez lá x igual a rand. Pronto. Pense assim, você acabou de ligar a placa. Liguei a placa, você vai ter a inicialização da placa e tudo mais. Vai ter alguma forma disso aqui levar mais ou menos ciclos de clock para acontecer? Ou isso sempre vai ser fixo? A princípio, isso sempre vai ser fixo, certo? Não tem como você alterar, tipo, os ciclos de clock no meio do processo. Não, eu vou aqui alterar o ciclo de clock e ele vai chegar com outro ciclo de clock aqui.
Então, não vai ter como fazer esse tipo de processo. Então, se você joga alguma coisa nesse formato aqui, sempre vai ser não aleatório. Quando você coloca interrupção, ou seja, quando você depende do usuário, isso se torna aleatório, porque você não sabe quando que ele vai pressionar ou não. Tem uma outra forma de fazer isso aqui. Você poderia fazer isso aqui com o AD. Beleza? Então, você pega um pino que está aberto e faz com que o valor do AD seja jogado para a tua variável. Só que daí, você tem que obrigatoriamente trabalhar com o AD. Por quê? O nível de tensão que você vai ter num pino aberto, ele também é aleatório. Então, daria para fazer isso. Das duas, uma. Ou você condiciona ao usuário para gerar essa aleatoriedade, ou você condiciona algum outro elemento externo aleatório. Se você deixar atrelado única e exclusivamente ao teu processamento, a tua ULA, o teu controlador, ele não vai sair aleatório, beleza? Então tem que tomar esse cuidado. Daria para fazer o aleatório com a interrupção, como eu mostrei ali para vocês, ou com o AD. Particularmente, eu acho que é mais fácil fazer ali com a interrupção. Beleza? Philips, pode explicar de novo aquele NVIC current ali na linha 10? Pera. Isso aqui, Philips? Isso? Então, isso aqui seria a ideia da gente inicializar o SysTick. Beleza? Então, eu viria aqui e faria lá NVIC underscore ST underscore reload underscore R igual, por exemplo, 16 milhões. Beleza? Faria aqui o NVIC underscore ST underscore CTRL underscore R igual a 0x03. Beleza? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar inicializando o timer. O que é o timer? O timer é um sistema que, a cada ciclo de clock, ele vai decrementar no valor. Beleza, Philips? Então, ele tem esses três registradores. O current, que é o valor atual, o reload, que é o valor de start, e o controle, que é o de configuração. Então, quando eu ligo esse cara aqui, o meu current, NVIC, underscore ST, underscore, ele vai inicializar com 16 milhões. Beleza? Então, ali depois da linha 14, da linha 40, ele inicializa com 16 milhões. A cada ciclo de clock que vai passando, ou seja, a cada linha de código que vai passando, esse cara aqui ele vai sendo diminuído. Beleza? Então, vai virar 15.999,90 e vai diminuindo. Beleza? Então, a cada quantidade de instruções, esse cara vai sempre sendo decrementado. Ok? A ideia aqui é que, como esse valor aqui ele está sempre rotacionando, ele é, entre aspas, um contador, que era o que a gente tinha feito aqui inicialmente. Fazer um contador mais aqui. Contador mais. Então, se eu monto esse contador aqui, eu estou rotacionando um número. Se eu uso o SysTick, eu também estou rotacionando um número, beleza? Só que a rotação desse cara, a rotação do nosso timer, ele não está acontecendo em código. Ele acontece em hardware toda vez que um ciclo de clock acontece. Beleza? Daí o que acontece aqui? Se eu chamo a função, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter um valor aleatório no meu current no momento que eu chamar essa interrupção, beleza? Que é um contador, então vou ter um valor que vai estar variando de 0 a 16 milhões, e eu vou fazer em cima dele um mod 4. Para quê? Para eu pegar esse valor, dividir ele por 4 e pegar o resto. Então, de qualquer valor que eu tenha dentro desse current, o resto vai ser 0, 1, 2 ou 3. Então, ao invés de eu montar esse contador aqui, que fica contando, if, contador,
maior do que 3, o contador recebe 0, eu uso, entre aspas, esse outro registrador, que é um contador, e só forço com que o resultado que ele vai me retornar seja 0, 1, 2 ou 3. Beleza, Philips? Ou não? Fez sentido ali? Na verdade, lembre que o current é só um contador. Ele está contando quantidade de ciclos de clock. Em vez de a gente usar uma variável de código, a gente está usando um registrador de hardware, um elemento de hardware. Beleza? Fazer uma variável de controle, tipo, jogando. Isso, exatamente. É o jogando igual a 1, o status lá igual a 1. Poderia ser alguma coisa assim, Caio. Não sei nem se é mais complexo de usar por hora, André. É que, querendo ou não, pense assim. Obrigatoriamente você vai ter que usar GPIO e vai ter que usar a interrupção. Então você já vai ter o usuário. Você tem o usuário para gerar a tua aleatoriedade. Se você não usar o usuário, você tem que usar alguma outra coisa. Então você vai, tipo, se obrigar a colocar um módulo a mais, consumir mais energia e ter que fazer toda uma configuração extra para que você tenha o AD funcionando. Tipo, você não precisa do AD, você vai estar colocando o AD por nada, entre aspas, sendo que você tem a possibilidade do usuário. O AD, obviamente, eu vou indicar para quando você precisa gerar um aleatório que não envolva o usuário. Como a gente tem o usuário, como a gente tem a pessoa que vai jogar, para você otimizar mais o teu sistema, faz muito mais sentido fazer pela GPIO, pela interrupção, entendeu? Seria mais essa lógica, não por ser mais difícil de fazer, é mais por otimização mesmo. A gente precisa do usuário, então faz mais sentido a gente usar o próprio usuário como, digamos assim, a nossa seed randômica. O AD seria uma relação, isso, seria uma relação custo-benefício ali para a gente trabalhar. Beleza? Fez sentido essa ideia aqui, galera? Obviamente que eu não fiz o código estruturadinho para vocês, eu mostrei a ideia geral de como executar, ok? Porque era essa a ideia, eu não queria mostrar como fazer, eu estou mostrando aqui a ideia geral de como que isso aqui vai funcionar, beleza? Fez sentido ou não fez sentido nenhum? Dúvidas aqui em cima dessa ideia que a gente montou? A caneca é muito legal, né? Também acho. Fez, fez. Massa. Então, beleza. Treta. Falou,